Boa noite, seja bem-vindo ao debate com deputados da Assembleia Legislativa da Madeira. Convidamos para esta edição João Paulo Marcos, do PSD, Mário Pereira, do CDS, Roberto Almada, do Bloco de Esquerda e Carlos Costa, do JPP. Neste programa vamos falar da anunciada visita do Primeiro-Ministro à região, marcada para a próxima semana. Vamos falar também dos debates que estão a acontecer na Assembleia Regional, um que aconteceu hoje, um debate potestativo sobre o aeroporto, sobre as condições climatéricas no aeroporto, e vamos falar também sobre um outro debate anunciado para o dia de amanhã, um debate potestativo da autoria do CDS, sobre o ADSE e as implicações que este programa está a ter aqui na região. Começamos pela visita do Primeiro-Ministro António Costa, começa pelo deputado do PSD, uma visita onde são depositadas algumas expectativas relativamente àquilo que o Primeiro-Ministro possa vir aqui a anunciar, atendendo aos dossiês que estão em cima da mesa relacionados entre a Madeira e a República, mas ao que parece esta visita começa mal desde logo, porque Miguel Albuquerque diz que só soube pela visita através dos jornais e que a situação mais recente tem a ver com o local que o Primeiro-Ministro terá escolhido para essas reuniões. Em primeiro lugar, muito boa noite, Gil Rosa, boa noite também aos restantes colegas de painel e um cumprimento também para as pessoas que nos acompanham lá em casa. Gil, costuma dizer-se que o que nasce torto dificilmente se endireita. E eu acho que esta expressão aplica-se na perfeição a esta visita do Primeiro-Ministro à Madeira. A começar desde já pela forma, eu diria até atabalhoada, como foi anunciada. Primeiro, foi anunciado que o Primeiro-Ministro viria a um evento da ACIF, mas depois a ACIF não confirmava essa presença. Depois vinha à Madeira, mas não tinha dado notícia dessa vinda aos órgãos de governo próprio, àqueles que representam o povo madeirense. E o mais caricato é que foi um presidente de Câmara que, pelos vistos, anunciou esta vinda do Primeiro-Ministro à Madeira. Agora, o capítulo mais grave, pelos vistos, estava reservado para o final, porque, como sabe e como disse, soubemos hoje que o Primeiro-Ministro quer reunir com o Presidente do Governo Regional no Palácio de São Lourenço. Ora, na minha opinião, esta imposição tem muito pouco de inocente. Até porque, das últimas vezes que cá veio o Primeiro-Ministro, e já veio cá algumas vezes, as visitas foram sempre no local onde elas têm que acontecer, que é na sede do Governo Regional, seja na Quinta Vigia, seja no edifício ali na Avenida Zarco. Agora, mas é relevante o local? Eu acho que o local é extremamente relevante, porque a escolha do local não é inocente. O Primeiro-Ministro vem à Madeira com uma missão muito clara. Vem à Madeira dizer e mostrar quem é que manda. Agora, o que o Sr. Primeiro-Ministro se esquece é que na Madeira ainda mandam os madeirenses. E nós não aceitamos esta desconsideração que o Primeiro-Ministro faz à Madeira e aos madeirenses de impor uma reunião no Palácio de São Lourenço. Agora, não nos podemos esquecer que é este mesmo Primeiro-Ministro que ainda há uns meses atrás acusava os madeirenses de serem caloteiros, acusava a Madeira de ter prejudicado o déficit nacional. O que é certo é que depois o Primeiro-Ministro foi desmentido. Afinal, a Madeira não só não contribuiu para prejudicar o déficit nacional, como até ajudou as contas públicas. Os madeirenses não são portugueses de segunda. Os madeirenses ajudam da mesma maneira que ajudam os restantes portugueses a termos contas públicas saudáveis. Agora, também é preciso dizê-lo. O Primeiro-Ministro é bem-vindo à Madeira. Eu fico satisfeito pelo Primeiro-Ministro vir à Madeira, até porque, como Gil Rosa certamente saberá, há um conjunto de assuntos que continuam pendentes, que continuam a aguardar solução. O financiamento do novo hospital, a redução da taxa de juros que está prometida há vários anos, a revisão do subsídio de mobilidade que continua bloqueada pelo Partido Socialista em Lisboa. Agora, o que eu acho é que toda esta encenação, todo este show-off, em nada contribui, em nada dignifica a vinda do Primeiro-Ministro à Madeira. Eu acho que saímos todos prejudicados desta grande confusão que está criada. Vamos ouvir também a opinião dos outros deputados aqui sobre esta matéria. Mário Pereira, deputado do CDS. Como é que olha para tudo isto? Enfim, que importância que atribui a esta visita do Primeiro-Ministro à região? Anunciada para a próxima segunda-feira. Boa noite, Gil. Boa noite aos colegas de painel. Boa noite aos nossos espectadores na Madeira e aos nossos espectadores também fora da Madeira, nas nossas comunidades. Esta situação criada pelo Sr. Primeiro-Ministro e pelo Sr. Presidente do Governo, António Costa e Miguel Albuquerque,
faz-me lembrar uma espécie de briga de capoeira, em que, no fundo, define a relação que neste momento existe entre o governo regional do PSD e o Primeiro-Ministro e o Governo da República do Partido Socialista. Simplesmente não se entendem, estão constantemente a agredir-se uns aos outros, umas vezes com razão para o Governo Regional, outras vezes eventualmente com razão para o Governo da República, e quem sai prejudicado no meio disto tudo acabam por ser os madeirenses e os interesses que os madeirenses têm. Se repararmos, aqui o Sr. Deputado do PSD apresentou um conjunto de pontos que preocupam os madeirenses e que são pontos importantes que os madeirenses gostavam de ver resolvidos o mais rapidamente possível. Estes são os mais importantes. E destes pontos, o Governo Regional não conseguiu resolver nenhum deles com o Governo da República. Não interessa aqui a saber se 50% é culpa do Governo Regional, ou se é culpa do Sr. Primeiro-Ministro, ou se 80% de um tem culpa, o outro tem 20%. Isso não é o importante. O importante é que nenhum destes dossiês está resolvido. E este clima de... Mas o Governo Regional alega que é o Governo da República que não os resolve. Isso não interessa, não. O Governo da República também poderá alegar o contrário, a razão poderá estar mais do lado do Governo Regional ou mais do Governo da República. Isso não é o importante, sabe? O importante é que nós tenhamos um clima de relacionamento produtivo com a República. Os madeirenses começam-se a perceber que, por exemplo, o relacionamento do Governo dos Açores com a República, seja governos da mesma cor política ou de cores políticas diferentes, segue um caminho mais institucional. E nós habituamos, infelizmente, a ver os Açores a resolver os seus problemas e a Madeira não. Isto começa a criar uma certa ansiedade e uma certa frustração na população madeirense que se sente injustiçada. Considera-se até portugueses de segunda, muitas vezes, com situações de injustiça que são feitas aos madeirenses, e isto precisa de ser encarado com algum profissionalismo. Mas a Madeira tem questões específicas que não são comuns às duas regiões, a questão dos juros da dívida, por exemplo, a questão do hospital que muito se tem falado, a questão do subsídio de mobilidade que nos Açores não é assunto polémico como é aqui na Madeira. Os Açores certamente terão outras, os laticínios que nós não temos e outras situações. A verdade é que os madeirenses começam a ficar um bocadinho frustrados e um bocadinho descontentes com este constante trica entre governos e a certa desconsideração que o Governo da República começa a ter para com os assuntos da Madeira, assuntos legítimos da Madeira. Acho que o Sr. Primeiro-Ministro não fica bem neste retrato e o Governo Regional também não fica bem porque e não a sua está expectativa é que o Primeiro-Ministro, nesta deslocação à Madeira, vai ter que, de facto, anunciar algumas destas questões pendentes que estamos aqui a falar já? Eu, quando estiver lá no jantar em que o Sr. Primeiro-Ministro vai discursar e vai, no fundo, anunciar, eu sinto-me um bocadinho perplexo, porque há uma separação muito grande entre o que ele anuncia e o que ele cumpre. Vejamos a questão do hospital, como referiu aqui o Sr. Deputado. Foi prometido não sei quantas vezes, mas nunca chegou a concretizar. Não há, de facto, programação nenhuma. E, portanto, poderá acontecer que temos um discurso muito eloquente, anuncia várias situações... Mas aqui podemos ter a concretização de medidas, e é isso que se espera ouvir, eventualmente, deste lado, não é? Eu esperava que fosse primeiro que a vinda do seu Primeiro-Ministro à região fosse muito menos mediática. E que... Mas não tem mal ela ser mediática, não é? Desde que haja mediática resultados, no sentido da polémica e... Já agora, em relação à polémica, para si é relevante esta questão do local onde possa haver essa reunião? E conforme diz o Diário de Notícias na edição de hoje, que há aqui uma polémica que Miguel Albuquerque recusa-se a reunir com o Primeiro-Ministro. E eu acho que as coisas certas devem ocorrer nos sítios certos. E, portanto, essa reunião deve acontecer na Quinta Vigia? Não estou a ver porque não. Como sempre aconteceu. Não estou a ver porque não. Obviamente, o facto do Sr. Primeiro-Ministro não querer ir à Quinta Vigia é, em si, um problema, porque traduz o mal-estar entre os dois governos. Não sei se conseguem conversar os dois, se não conseguem, não tenho dados sobre isso, mas traduz um mal-estar, e o que me preocupa é que este mal-estar entre Miguel Albuquerque e o Primeiro-Ministro possa ter consequências para os madeirenses que não têm culpa nenhuma disto e que se sentem cada vez mais como cidadãos de segunda. Carlos Costa, como é que olha para isto?
Antes de mais, muito obrigado, Sr. Jornalista, e eu cumprimento aqui também boa noite aqui aos colegas e quem nos vê e vê lá em casa. Eu, sinceramente, creio que o Governo Regional já está a fazer uma leitura precipitada disto e começa já a criar alguma hostilidade. Repara que o Sr. Primeiro-Ministro nem entrou num avião, espero que não haja ventos para poder... Oxalá que não claro, oxalá que não exista esse impasse, haja esse obstáculo. Eu não vejo, sinceramente, razões para começar já a criar este atrito, este confronto político. Sinceramente, não. Repare que isto partiu de um simples convite de uma associação empresarial, que é a ACIF. Sim, mas a situação que estamos aqui a falar é que... Com certeza. Começou primeiro por um convite. Mas depois, obviamente, partindo do pressuposto que o Sr. Primeiro-Ministro viria cá a convite da ACIF para estar presente no dia do empresário. Sr. Deputado, se me deixar fazer discorrer as minhas opiniões, eu gostaria. Para interromper, também sem interromper. Portanto, a questão que se coloca é esta. Há aqui permanentemente, e na Assembleia Legislativa Regional tem existido isto. A partir do momento que o senhor deputado, os deputados do PSD, aperceberam-se que havia um candidato que vai confrontar nas regionais o PSD, já começou a atitude hostil. E todas as iniciativas que sejam tomadas com a presença, quer do Presidente da Câmara Municipal, que não sabe se vai ganhar, se não vai ganhar as eleições, que ainda vai ter que, enfim, passar por esse veredito eleitoral, e todas as ligações que faça com os representantes da República, cai logo críticas. Cria-se logo um clima de hostilidade. O que eu gostaria, muito claramente, e eu não sei se me vai fazer a pergunta relativamente ao espaço onde eles vão reunir. Mas qual é o problema de reunir debaixo do teto do Palácio de São Lourenço? Mas não acha que... Não vejo qual é o problema, sinceramente. Carlos Costa, mas não vejo qual é o problema. Não acha que há aqui questões de natureza institucional que devem ser eventualmente respeitadas? E a questão eu creio que sim. E a questão é saber se, de facto, em todo este processo, eu pergunto, e a leitura que faz é que se essas questões estão a ser respeitadas ou não. Mas, senhor jornalista, mas o Palácio de São Lourenço, onde é que fica? Não fica no Funchal? Não fica próximo da Quinta Vigia? Não fica próximo dos espaços, digamos, onde estão instalados o governo? Não, mas qual é o problema? Ser debaixo daquele teto, numa mesa com algumas cadeiras. Sinceramente não vejo. O problema aqui está-se a arrastar, já está-se a alimentar aqui uma polémicazinha. No Palácio de Lourenço, esqueçam a questão do colonialismo, já vai começar aqui o atrito, enfim, aquela polémica, o arrastar do contencioso, olha a República, em espaços que são da República e ainda não estão regionalizados. E eu acho que não iria por aí. Seria lógico que o Primeiro-Ministro vindo à Madeira, se quer reunir com o Governo Regional, deve ser na sede do Governo? E qual é o problema? Reunir também no Palácio de São Lourenço? Não, para mim não há nenhum equívoco. O problema é que as pessoas se sentam e de uma forma assertiva comecem a resolver os problemas, como dizia aqui muito bem o seu deputado do CDS e também do PSD, resolver os problemas dos madeirenses e dos portucenses, que são muitos. Já começar por aquela questão da inoperacionalidade do aeroporto, que tem uma questão que tem que ser técnica, tem que ser resolvida, e que também depende obviamente, de organismos que estão dependentes da República. Tem a questão do subsídio social de mobilidade, como se sabe, já devia ser revisto. Muito bem, um assunto que precisa ser resolvido. Não interessa se é na Quinta Vigia, se é nos espaços, ou no Governo tem lá as suas secretarias, se é no Palácio de São Lourenço. Se o problema do novo hospital, qual é a questão que se está a resolver, se deve ficar inscrito ou não deve ficar inscrito, o que é que se deve, qual é a etapa seguinte, portanto, já foi criado uma nova equipa. O Carlos Costa ficaria decepcionado com esta visita do Primeiro-Ministro à região, se eventualmente ele viesse aqui à Madeira e não anunciasse qualquer medida concreta obviamente que é o momento em relação a essas questões que com certeza, senhor jornalista. Claro que acho que seria, da parte do seu Primeiro-Ministro, penso que os madeirenses e os portugueses não ficariam agradados se não houvesse, enfim, esse relacionamento institucional. Mas é preciso não esquecer que tem esta ação política, este relacionamento interpessoal entre a República e o Governo Regional não tem funcionado. Porque tem havido aqui atritos, tem havido aqui confrontos políticos
posições de alguma hostilidade que não ajuda a resolver as problemáticas que nos afligem. Os madeirenses protestantes, esta é a realidade. Não me interessa, senhor jornalista e os colegas aqui presentes, para mim é indiferente onde eles vão reunir. O que me interessa aqui, para os Juntos pelo Povo e para mim particularmente, o que me interessa é que se sentam, até podia ser, com certeza, não vou caricaturar a situação, até podia ser na Avenida do Mar, na Praça do Povo. Olha, um pavilhão das flores, não estava só uma mesa à volta daquelas flores todas, muito, obviamente que seria um ambiente bastante virado para o mar, seria talvez, então podia inspirar alguns dos... Roberto Almada... Se permitir, se houver problema, o CDS abre a sua sede para disponibilizar... Sim, penso que falta de espaços não haverá aqui na Madeira. A questão aqui é precisamente saber onde exatamente... Ou seja, esse é o problema. Roberto Almada, também a sua opinião sobre isto. Bom, boa noite. Quando ouço estas guerras de paróquia, parece-me que, ou fico a duvidar se o Governo Regional e o PSD querem resolver algum problema. Quando o Primeiro-Ministro vem à Madeira e há a possibilidade de abordar dossiês importantes para a região, como as questões que têm a ver com o dossiê do novo hospital, questões que têm a ver com o dossiê da mobilidade, a dívida dos subsistemas de saúde, a dívida da região, entre outros assuntos importantes, o PSD inventa um fediver para alimentar uma guerrilha política que nada adianta à população. Eu acho que reunir no Palácio São Lourenço não é uma escolha feliz. Acho que não é. Acho que não é uma escolha feliz. Mas que, não sendo uma escolha feliz, se faça disso um cavalo de batalha e um fim-capé para criar aqui novamente um atrito com o Governo da República, não me parece avisado e não me parece sequer de bom tom. Porque é preciso que a gente se lembre e que tenhamos memórias. Não ouvimos o PSD bradar aos céus e fazer esta guerrilha quando Cavaco Silva era Presidente da República e veio à Madeira em 2009 ou 2010 e recebeu os partidos da oposição num quartinho de hotel. O Bloco de Esquerda não foi lá. E nós o que entendíamos era que nessa altura devia ser no Parlamento ou noutro órgão, seja da República, fosse da região, para receber os deputados. Mas não ouvimos o PSD fazer esta guerra e esta guerrilha política. Até ouvimos, na altura, Alberto João Jardim comentar sobre isso e recordamos um pouco dos termos em que comentou na altura. De qualquer forma, hoje o Primeiro-Ministro vem à Madeira. Ponto. Não sei a convite de quem, nem me interessa saber. Sei que há a possibilidade de se encontrar com os órgãos de governo da região autónoma da Madeira. Neste caso, o Governo Regional, para abordar questões importantes. Esse encontro deve ocorrer, devem ser abordados essas questões e espero que dessas reuniões saia luz verde, digamos assim, ou fumo branco, como se costuma dizer. Ou seja, medidas concretas. Portanto, medidas concretas. Promessas elas já existiram, resolução de problemas concretos, ou pelo menos passos significativos na resolução de alguns desses problemas. Andar agora aqui e inventar uma guerrilha, se é no Palácio de São Lourenço, se é na Quinta Vigia, se é no Parlamento, olha, se calhar o Parlamento da Madeira seria o local ideal para haver esses contatos e essas reuniões. Eu acho, e repito, não é particularmente feliz a escolha do Palácio de São Lourenço, mas também se for no Palácio de São Lourenço e dermos passos significativos numa perspectiva de resolver alguns problemas, excelente. Os madeirenses o que querem é que os problemas sejam resolvidos. A ter acontecido... portanto, a iniciativa de haver a reunião no Palácio de São Lourenço pode ser entendida como uma atitude provocatória por parte da República em relação à região. Parece ser essa a leitura que o Miguel Albuquerque faz. Os nossos telespectadores percebem que para o ano há eleições regionais e percebem que ao PSD interessa pouco que alguns destes dossiês sejam resolvidos, porque se forem resolvidos fica sem bandeiras para a campanha eleitoral. Interessa à Madeira e aos madeirenses que sejam resolvidos. Mas o PSD, se estas questões forem resolvidas, que nós esperamos que sejam, ficam sem bandeiras. Mas acha que esta questão de estar o inimigo externo, vem para aí o
o primeiro-ministro reunir no símbolo do colonialismo. Isto são tudo coisas que interessa pouco à Madeira e aos madeirenses. Interessa é que sejam resolvidas as questões, os problemas de que a Madeira padece, e que se dê passos significativos na resolução desses problemas. Nós sabemos que alguns desses problemas são difíceis de resolução, mas é preciso dar passos significativos. E aqui eu não tenho dúvidas em afirmar. Há responsabilidades, se ainda não fomos mais além, há responsabilidades do Governo Regional e há também do Governo da República. O que é preciso é que estas reuniões tenham como consequência passos importantes, passos seguros na resolução de alguns desses problemas, que isso é que interessa à Madeira e aos madeirenses. Os madeirenses querem lá saber se vão reunir no Palácio São Lourenço, se vão reunir na Quinta Vigia ou na Assembleia Legislativa da Madeira. Eu acho que o Palácio São Lourenço não é o local mais indicado. Acho que o Palácio São Lourenço não é o local mais indicado. Mas se for lá e resolvermos alguns problemas, ótimo, excelente para a Madeira e para os madeirenses. João Paulo Marques. Gil, eu fico surpreendido que o Sr. Deputado Roberto Almada acabou de reduzir a luta de autonomia, que tem largos anos, a uma guerra de paróquias. E não é uma guerra de paróquias. Sabe porquê? A luta pela autonomia, uma reunião, ser no Palácio São Lourenço, ou ser na Quinta Vigia, ou ser no Parlamento. O que o Governo Regional tem a ver, que culpa é que o Governo Regional tem na redução da taxa de juros? Explique-me que culpa é que o Governo Regional tem na revisão do subsídio de mobilidade, que está bloqueada há mais de 2 anos. Explique-me que culpa é que o Governo Regional tem na recusa do Governo da República em financiar o novo hospital. Explique-me, Sr. Deputado. É que não há explicação para isto. Eu acabei de dizer que para esses dossiês existem responsabilidades do Governo da Região e do Governo da República também. E, portanto, é preciso que se resolva, que se deem passos. Vossa Excelência acha que não há nenhum problema em a vinda do Primeiro-Ministro à Madeira ser anunciada por um Presidente de Câmara com os objetivos que nós todos conhecemos. Não coloque palavras na minha boca. Não coloque palavras na minha boca. Eu acabei de me pronunciar acerca do local, acerca dos problemas que são precisos resolver, e não me ouvi dizer se acho bem ou se acho mal que seja a CIF a convidar o Presidente X ou Y. Até porque esta semana nós ouvimos também o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz se queixar de que o Presidente do Governo Regional foi a uma escola no Concelho de Santa Cruz e nem passou cavaco aos órgãos do poder autárquico aos órgãos do autárquico de Santa Cruz. Pois é, são 2 pesos e 2 medidas. Nós são 2 pesos e 2 medidas. 2 pesos e 2 medidas. Quando é em Santa Cruz não há problema nenhum. Quando vem de Lisboa, não acho que haja problema nenhum. Quem tem 2 pesos e 2 medidas é o Governo Regional. Em 2009, fiquei muito ofendido quando foi para reunir no hotel, não havia, era o fim do mundo. Agora, António Costa vem à Madeira e obriga a haver uma reunião no Palácio São Lourenço, aí não há problema. O que interessa é que tudo seja resolvido. Gil Rosa, fica muito claro o entendimento de alguns partidos. O CDS hoje na Assembleia teve uma posição muito clara de apoio, também no sentido daquilo que o PSD disse, de reprovação da forma como António Costa tem vindo a tratar os madeirenses e como agora vem aqui à Madeira sem dar cavaco a ninguém, já que estamos a falar por cavaco. Gil, se me permitir... Sim, Mário Pereira. A nossa posição também é muito clara, não concordamos com o local, mas achamos que a questão do local é a menos importante. Claro, muito bem, menos importante. Como é evidente. Portanto, acha que o Presidente do Governo faz mal quando coloca, eventualmente, a situação nos termos em que coloca, dizer que se for no Palácio São Lourenço não vai reunião? Eu ficava muito contente. Claro que os órgãos de Governo podem criticar. Se me permitir, eu ficava muito contente que o Sr. Primeiro-Ministro viesse à Madeira, que reunisse no Palácio de São Lourenço e que daí saísse uma resolução para os problemas das tarifas aéreas, que fosse feita uma calendarização efetiva, concreta, mensal da programação do dinheiro para o novo hospital e que os outros assuntos fossem abordados com uma resolução favorável. Não me importava, como disse, não concordo com o local, mas esse é o assunto menos importante. Se os assuntos efetivos forem resolvidos e termos dinheiro para o hospital, mas esses assuntos para serem resolvidos, nem é necessário o Primeiro-Ministro vir à Madeira. Claro, como é óbvio, mas às vezes basta facilita. Que o Governo resolva, não é? Agora eu quero dizer uma coisa. Quando 2 pessoas negociam, seja o que for, e estão de pé atrás uma com a outra, essa negociação, em princípio, não vai correr bem. Toda a gente percebe isto. E este conflito constante entre o Governo Regional e a República com o Governo Regional... Aparentemente. Não facilita a resolução dos problemas. As Coreias entendem. Eu penso que toda a gente percebe que o Sr. Primeiro-Ministro tem um problema com o Dr. Miguel Albuquerque.
Parece que é evidente. Não estou a ver da parte do Sr. Primeiro-Ministro a vontade para resolver facilmente algumas questões. Estamos a falar aqui de instituições, estamos a falar de instituição Primeiro-Ministro, instituição Parece que essas instituições não estão muito supostamente estarão sintonizadas. acima daquilo que é o relacionamento entre as pessoas. Eu acho que o Sr. não é? Primeiro-Ministro devia ter mais respeito pelos madeirenses. Muito bem. Devia ter um respeito pelos cidadãos da Madeira, como tem pelos cidadãos de Setúbal, Ponta Delgada, Trás-os-Montes, porque são todos portugueses e estão todas as dificuldades. E penso que o Sr. Primeiro-Ministro percebe que os madeirenses passaram por inúmeras dificuldades nos últimos anos. Você acha que o Primeiro-Ministro está a faltar aqui ao respeito aos madeirenses? Em que termos? Está, porque já devia ter resolvido um conjunto de situações que estão, no fundo, a prejudicar os madeirenses. E são situações, repara, vamos falar a seguir da questão da operação. São situações que muitas delas nem significam um grande investimento financeiro. Significa agilização de processos. Vontade. E vontade. E por parte do Governo Regional é preciso também ter humildade no sentido de tratar o relacionamento com mais institucionalidade, deixar de agredir constantemente a República, para que a República também tenha uma atitude semelhante. Carlos Costa, sobre isto, não sei se queria também acrescentar mais alguma coisa. Eu quero saltar esse assunto, era só que faltava perder o meu tempo a falar sempre da mesma conversa da casa, se é na casa A, se é na casa B. O Sr. Deputado João Paulo Marques já massacrou tanto a autonomia, que é para arrastar, que é melhor mudar de assunto. Não, então, a questão, eu vou mudar de assunto, mas o assunto que vou mudar é para falar do Dia do Empresário, que é aquela iniciativa que vai ser organizada pela ACIF, a qual o Primeiro-Ministro vai marcar a sua presença. E vai ter o ato inaugural já no dia 21. Espero estar lá presente. E eu acho que eu gostaria de ouvir da parte do Sr. Primeiro-Ministro, nomeadamente, que anunciasse, por exemplo, uma boa nova para os empresários, nomeadamente para as micro e pequenas empresas. Aquilo que se refere mais concretamente ao PEC, com o Plano Especial por Conta, que eu acho que o Primeiro-Ministro podia anunciar. Mas essas são medidas de âmbito não são medidas de incentivo empresarial. Mas são medidas de âmbito nacional. Muito bem, mas o PEC é uma... É que para além dessas, das nacionais que têm impacto aqui na região, mas podia, tem aquelas que são especificamente na Madeira que no próximo e que não estão eventualmente a ser resolvidas. essa previsibilidade, por exemplo, no pagamento especial de conta, que ficariam isentos os microempresários que tivessem, digamos, um volume de negócio inferior a 500 mil euros. Ou ficariam reduzida, por exemplo, da escala de 1% para 75%, por exemplo, aqueles que estivessem acima dos 500 mil euros. Portanto, isto é que talvez interessasse saber, por exemplo, qual é medidas que, por exemplo, o Governo da República defende no novo quadro comunitário, no sentido de apoiar os empresários madeirenses. É isso que talvez não nos interesse. Agora, dar aqui, o senhor jornalista, não me convido mais para aqui para falar destas conversas da treta, que é mesmo que é a expressão mesmo adequada para o assunto. Não está em causa aqui a questão do relacionamento. É preciso saber qual é a postura e o posicionamento dos dois governos. Os dois governos têm que se entender, porque foram eleitos para governar, para resolver os problemas das populações, não para estar sistematicamente em confronto institucional. Não interessa isto. Pergunta-se, porquê é que não estão resolvidos ainda as grandes problemáticas e os grandes dossiês? Quem é o culpado? Pergunta ao povo. O povo. E eu pergunto ao Carlos Costa. Quem é o culpado? Eu pergunto, eu acho que é de ambos. Acho que não tem havido, institucionalmente, eles não têm elevado o discurso neste contexto. E as pessoas muitas vezes abordam-me no exterior e dizem, pois é, vocês não sei. Eu percebo o que é que as pessoas querem dizer. Fala-se, mas a resolução dos problemas das pessoas mantém-se inalterado. Isto é que aborrece o eleitorado. Pois não digam que o eleitorado, ou melhor, que o povo, que as pessoas, que os eleitores não foram votar. E a abstenção é ao nível que se conhece. Então vamos avançar para um outro ponto, que eventualmente também, há aqui também questões que a República é chamada, a questão que foi hoje alvo de um debate protestativo na Assembleia Regional da autoria do PSD sobre a operacionalidade do aeroporto e, sobretudo, a necessidade de se avançarem com estudos que permitam que possa haver aqui alterações, João Paulo Marques, relativamente a esta operacionalidade. Aqui a questão, estamos a falar de questões de segurança, há quem diga que esta questão não pode ser política, mas eventualmente há aqui outras questões de natureza política, nomeadamente os estudos que é necessário fazer e, sobretudo, a velocidade com que eles terão de ser feitos. É essa a questão central do PSD. Muito bem. Nós hoje, como disse o Rosa, tivemos a oportunidade de debater esta questão da operacionalidade do aeroporto. Aliás, eu diria que foi o culminar de um trabalho de audições parlamentares que foi desenvolvido ao longo de vários meses,
em que a Assembleia teve a oportunidade de ouvir vários especialistas e este debate foi, diria eu, a conclusão de todo esse trabalho. Mas sabe que para falarmos de operacionalidade temos que recuar um pouco no tempo. Temos que recuar um pouco no tempo para perceber que os limites de vento que estão hoje em vigor no aeroporto da Madeira datam de 1964, ou seja, da inauguração do aeroporto de Santa Catarina. Os limites que então foram estabelecidos em 1964 foram estabelecidos sem qualquer estudo científico. E depois há aqui um pormenor importante. É que os limites que existem na Madeira são mandatórios, ou seja, se forem ultrapassados, não é possível operar no aeroporto da Madeira. Ou seja, resumindo, a decisão que impede muitas vezes os aviões de aterrarem na Madeira tem mais de 50 anos. Foi pensada para uma pista que já não existe, que está completamente diferente. E há aqui uma coisa fundamental, é que é única no mundo. O aeroporto da Madeira é o único aeroporto no mundo que tem limites de vento mandatórios. Ou seja, limites que, ultrapassados, impedem qualquer piloto de operar. Neste caso são 15 nós. E eu diria que mais do que alterar a quantificação desses limites, eu julgo que é importante, e acho que há algum consenso em relação a isso, é importante alterá-los de obrigatórios para recomendados, ou seja, deixá-los ao critério do piloto. Aliás, como se faz em todos os aeroportos não é preciso estudar do mundo. Primeiro para se poder chegar a essas conclusões. Gil Rosa, a grande questão é que não foi preciso estudar para impor esses limites. E agora é preciso estudar para retirá-los. Isto é uma grande contradição. Mas sabe que nós tivemos a oportunidade... de natureza técnica, não é? Completamente. Quem é que pode nós... tomar esse tipo de decisão? Serão, claro, eventualmente, as entidades mas é preciso que superintendem desta área. Mas é preciso perceber que a questão dos limites não tem nada a ver com segurança. Não tem nada a ver com segurança. Tem a ver com vontade, ou diria melhor, com falta de vontade em alterar esses limites, em alterar, em resolver esse problema. Mas sabe qual é a maior prova disso? Assim. Sabe qual é a maior prova que a questão dos limites não é uma questão de segurança? É que um dos maiores acidentes aéreos que existiram em Portugal, devido precisamente aos ventos, aconteceu em Faro, em 92. E eu pergunto-lhe, sabe, na altura e agora, se existiam limites de vento no aeroporto de Faro? Não existiam limites de vento mandatórios. Assim, não existiam limites de vento mandatórios e continuam a não existir. Agora, é preciso dizê-lo com clareza. Ninguém quer colocar em causa a segurança do aeroporto da Madeira. Era o que faltava. Os madeirenses não estão dispostos a aceitar isso. Ninguém na Assembleia, nem nenhum político nem quem comanda aceita aviões, isso. Imagino eu, não? Agora, o que nós não aceitamos é que, mesmo com estudos técnicos, a ANAC, que é a entidade responsável por esta alteração, se recuse a resolver este problema, se recuse a alterar os limites. Aliás, o Presidente da ANAC teve a oportunidade de dizê-lo na Assembleia, que, ainda que tivesse os estudos, que não alterava os limites de vento. Agora, eu fico com a ideia que, se calhar, se fosse no aeroporto de Faro, e apesar do acidente que lá houve, se calhar já estava resolvido. E eu chego a uma conclusão muito clara, Gil, é que fico com a ideia que há determinadas pessoas neste processo que não querem decidir, que não querem assumir a responsabilidade. É mais uma questão que entra, que tem que entrar o Governo da República. Naturalmente, porque é o Governo da República que superintende a ANAC, que nomeia os administradores da ANAC. Não é? Que são supostamente independentes. Mas as entidades são independentes, mas as pessoas que as dirigem são nomeadas por alguém. E esse alguém tem que assumir responsabilidades. Mas eu digo-lhe de forma muito clara também. Neste caso foram se o Governo da Passos Coelho. República, independentemente disso, eu quanto a isso não tenho qualquer tipo de problema. Portanto, para mim é muito simples. Se as pessoas que têm responsabilidade nesta matéria não querem assumir essa responsabilidade, não querem alterar os limites, então passem-nos a competência. E nós vamos decidir e vamos assumir as responsabilidades que tínhamos que assumir. Ouvi também aqui a posição de Mário Pereira, que também tem-se pronunciado sobre esta questão, e o CDS tem também falado muito no facto dos limites mandatórios deixarem de serem mandatórios para passarem a ser recomendáveis. Gil, eu estava aqui a insurgir-me com o meu colega do PSD porque nós não concordamos que esta questão seja tão simples e tão preto e branco como o PSD quer fazer. Naturalmente que eu simplifiquei a questão. A questão da operacionalidade do aeroporto tem a ver com um conjunto de coisas. Os atuais limites foram impostos após a avaliação feita por uma comissão após o acidente que teve aquelas vítimas mortais na Madeira. Anterior a em 1977. Estas são as últimas imposições. Houve imposições anteriores, mas
o caráter obrigatório para os comandantes aterrarem ou não. Não teve nada a ver com o vento. Mas a Comissão concluiu, e isto é que talvez os madeirenses não saibam, que estou a ver que aqui o Sr. Deputado não sabe, a Comissão que avaliou esse acidente recomendou a imposição da obrigatoriedade. Isso foram os próprios comandantes da TAP que nos disseram e a ANA confirmou. Mas o que está a dizer então é que os limites não são obrigatórios desde 64? Não são obrigatórios. Passaram a ser após o acidente de aviação, que curiosamente não teve nada a ver. Agora vamos, já vê o valor, em vez de sair um bocadinho, vamos sair um bocadinho da política e vamos entrar um bocadinho na questão técnica. Os aviões não aterram, não é exclusivamente pela existência de muito ou pouco vento. Porque nós podemos ter muito vento na torre de controle e não temos muito vento, ou podemos ter vento, mas sem turbulência, no trajeto que o avião faz na aproximação à pista. Claro. Que é isso que acontece muitas vezes. Mas aí, eu vou dar um dado, técnica, eu vou dar um dado, saber se esses dados são devidamente reportados. Não é? Eu vou dar um dado para os seus espectadores refletirem em casa. Em cerca de 480 voos que foram analisados nos últimos tempos, 480 voos que não houve a aterragem na Madeira, porque havia ventos acima do que é recomendado. Dos 15 nós. Foi perguntado aos comandantes se no seu entender, tinham condições ou não para aterrar em segurança. E desses 480 voos que não houve a aterragem, 300 voos, os comandantes disseram que tinham condições para aterrar em segurança. Portanto, mais então aqui chegamos à conclusão que o problema dos ventos na torre ou no aeroporto muitas vezes não traduzem a maior ou menor dificuldade de aterragem. Já aqui foi referido que o acidente que ocorreu em 77... Há outra questão aqui que é o conforto da própria aterragem, não é? Não estamos a falar de conforto. Não estamos a falar de conforto, estamos a falar de segurança. Então vamos falar de segurança até ao fim. Segurança versus nós temos, política, não é? muitas vezes, como aconteceu na situação de 77, a pista molhada. Quando chove, há uma dificuldade acrescida, com vento ou sem vento. Quando está nevoeiro e não existe vento, também o piloto não vê a pista, como não há aterragem automática, também não aterra. E a questão não é o vento. Pode existir pouco vento, mas existe, numa determinada zona de aproximação, turbulência. Como acontece muitas vezes junto à cabeceira portanto, da pista do lado de Santa Cruz. E então um avião, muitas vezes, fecha a pista, até dentro dos limites, o avião sofre a turbulência e o piloto resolve abortar a descolagem, a aterragem. Ou seja, há aqui um conjunto de situações que ultrapassa a questão dos ventos. Sim, mas é essa questão técnica que precisa de ser devidamente reportada, nós entendemos no CDS, nós entendemos que não podem ser os políticos a definir quando é que um avião aterra e quando não aterra. Ninguém disse isso. Tem que ser os técnicos. E tem que ser os técnicos... Mas tem que ser os políticos a decidirem, eventualmente, que estes limites... Não podem ser os políticos. Tem que ser os técnicos. O que nós somos intransigentes é que as comissões técnicas que foram criadas e existem no território nacional para tomar as decisões, que as tomem. Está neste momento a decorrer um estudo técnico em Lisboa, na qual foi feita um modelo em túnel de vento que analisa a envolvente das serras junto ao aeroporto e toda a anatomia do aeroporto. Túneis de vento com diferentes ventos, diferentes intensidades, diferentes turbulências e diferentes abordagens à pista. Vai ser criado um modelo matemático para estudar o que é seguro e o que é que não é seguro. E depois vamos comparar com os diferentes aviões que lá aterram, aqueles que estão dentro ou fora. E vamos ter um quadro muito completo sobre isso. Uma vez concluído este estudo, não há razão política nenhuma para os responsáveis do Instituto de Aviação Civil, da autoridade, fazerem o que têm que fazer, que é alterar o que tiver que alterar. Mas a questão parece-nos prudente, para concluir, parece-nos prudente concluir que, se este estudo indicar um aligeiramento das restrições e os responsáveis não cumprirem as orientações técnicas e manterem a obrigatoriedade, aí, só nessa situação, é que existirá, portanto, uma necessidade do poder político questionar porque aí já não são os técnicos... Mas há outra questão que se pode colocar do ponto de vista político, que é a celeridade
Ou seja, a rapidez com que esse processo de estudo está a avançar ou não. Permita-me definir em relação a isso uma outra questão que para nós no CDS é muito importante. O Governo Regional, na altura em que vendeu ou privatizou a ANAM, na qual o Governo Regional recebeu pela ANAM 80 milhões de euros, podia ter já definido esta questão da operacionalidade. Como sabemos, existem um conjunto de equipamentos técnicos, nomeadamente a aterragem sem visualização da pista, a aterragem técnica automática com a ILS, ou equipamentos que medem junto à cabeceira das pistas, não na torre de controle, mas junto às cabeceiras da pista, em pleno ar, através do Doppler, do radar Doppler, a turbulência, o grau de turbulência. Mas aí até o Governo Regional já... E, portanto, não compreendemos como é que não compreendemos se estes equipamentos já existem há 15 anos. Porquê é que se esperou que tantos madeirenses se sacrificassem, tivessem estas situações muitas vezes de humilhação? Porquê é que já há 5 ou 10 anos estas situações não foram devidamente endereçadas? Como sabe, esta questão também é mais recente. Os problemas, digamos, de forma constante, como estão a acontecer nos últimos tempos, é mais recente. Ano após ano, os madeirenses têm sido prejudicados por este tipo de situação. E não se compreende como é que estes equipamentos... Eu vou dar um exemplo que é muito parecido ao da Madeira, que é na Noruega, o aeroporto de Trondheim. É um aeroporto também situado sobre montanhas, junto ao mar, com muitos ventos que passam os vales e criam muita turbulência e que exatamente tem este tipo de problema. E não é o único. Mas foram feitos os estudos técnicos, chegou-se à conclusão que depende muito da situação concreta, depende muito do tipo de avião, depende muito da maior ou menor confiança e treino que o piloto tem que ter, e então não há obrigatoriedade. Ou seja, os limites não existem de forma obrigatória, mas existem do ponto de vista de aconselhamento. Porque é completamente diferente ter um avião mais equipado, com um comandante com 10 mil horas, ou ter outro tipo de avião, um comandante que está a fazer a primeira abordagem àquela pista. Como tudo, e, portanto, mas esta experiência tem que ser refletida também na forma de... Mas ouvi também a opinião do Carlos Costa, há quem pergunte se de facto esta é uma questão que também pode ter contornos de política. Claro que sim, mas primeiro, atenção, temos que acautelar as questões técnicas. O senhor vice-presidente do governo esteve hoje na Assembleia, na parte da manhã, e disse que pedir cautelas e segurança é uma falsa questão. Discordo completamente. Creio que um político nunca deve dizer uma coisa destas. Nós subscrevemos todos aqueles, por isso que estou em grande parte favorável aqui à opinião aqui do senhor deputado do CDS, que de facto vamos deixar os especialistas decidirem sobre esta matéria. Convém não pressionar. O senhor vice-presidente pegou num avião, lá conseguiu, com o avião conseguisse sair da região, não houve ventos nesse dia, e chegou a Lisboa. Mas eles falaram já. E o estudo acaba para o ano. Nas declarações que faz, diz que gostaria que este assunto fosse resolvido. E se não fosse resolvido rapidamente, a questão política iria resolver. E nós não subscrevemos esta visão. Eu acho que, mas acha que isto é uma questão que deve-se protelar no tempo? Não. Aquilo que eu sugeriria é que, pronto, questionasse essa comissão que está a avaliar, que creio que é integrado o IRANAC, a ANA, o INAC, portanto, que eles reúnam, que criem uma calendarização do plano de estudos que estão a fazer e depois comuniquem ao Governo Regional disso. Meus senhores, nós vamos vos dar a notícia daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, porque ainda não concluímos os estudos que estamos a efetuar. Não convém pressionar, até porque, como diz o povo, o seguro morreu de velho, e convém salvaguardar, obviamente, bens e pessoas. Neste caso concreto, estamos a falar também das companhias. Mas acha que as questões de segurança não estão a ser devidamente consideradas? Eu creio que estarão. Porque na Comissão, nós na Comissão, quando se diz... todos da Comissão, ou grande parte da Comissão, ou maioritariamente da Comissão, todos a gente é da opinião que deve passar para recomendados e deixar, digamos, os limites obrigatórios. Eu não sei se é bem assim. Por exemplo, eu recordo que o último piloto que tivemos 2, tivemos o piloto já reformado, Timóteo Costa, e também o madeirense, que são ambos madeirenses, e o mais recente, digamos, piloto que esteve na comissão especializada para abordar este assunto, que é o André Salles Caldeira. Ele deixou bem claro,
é importante os equipamentos. Até porque aquele efeito que ele designa, que é uma expressão estrangeira, que é o wind share. Wind share, que é wind é vento, share é o corta. Que é aquele momento em que a aeronave se aproxima da pista, de uma altura mais ou menos 500 metros, é confrontado muitas vezes com rajadas de vento, frontais muitas vezes de cauda. É aí que precisa dos tais equipamentos que ele até deu as indicações, que é aqueles sistemas de ajuda, daqueles mas aí entra a questão política aí entra a questão política para que haja uma celeridade na colocação disso. Naturalmente. E ele deu a sugestão que deveria o Governo Regional, digamos, requisitar por via, digamos, do estudo que está a ser feito por estas entidades que já acabei de evocar, que dê as indicações, dê as orientações, que estes equipamentos, como por exemplo o LIDAR, são equipamentos que nos dá essa leitura em antecipação ao piloto antes de aterrar. Porque o problema aqui é às rajadas e à turbulência, claro, na proximidade. O problema aqui é a questão técnica, que não está a ser devidamente estudada. Eu não sei se me faço entender. Porque há questões aqui que se podem serem colocadas. Eu sei que os empresários da área da hotelaria estão muito preocupados e já se vai falando da questão, do impacto que poderá ter no turismo, se continuar. Mas não podemos fazer nada, porque a natureza tem as suas regras e tem os seus limites. Agora, não esqueçamos, por exemplo, tivemos a presença do Sr. Vítor Prior, que é o responsável da delegação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Ele chamou a atenção para a particularidade das alterações repentinas provocadas pela deslocalização do anticiclone dos Açores. Como sabe, é isso que está a ter essa incidência nos últimos anos. E criou, antes o anticiclone criaria uma espécie de escudo protetor à Península Ibérica, que abrangia também aqui a região autónoma. E a deslocalização desse anticiclone mais a sul permite que sejamos confrontados muitas vezes com rajadas, digamos que de rajadas de vento, que muitas vezes incontroláveis. E quando se falava que há 30 anos não se colocaria esta questão, que só há 2 anos ou há 3 anos esta parte é que temos sentido esta particularidade e esta inoperacionalidade, estes constrangimentos no aeroporto, deve-se também fundamentalmente às alterações também do comportamento da própria natureza, que tem o seu ciclo. Claro. E não podemos adulterar isso. Vamos ouvir também o Roberto Almada sobre esta questão, a questão, enfim, do aeroporto, e saber até que ponto é que de facto pode entrar aqui a questão política, não é, para resolver este problema. Bom, eu nesta que manhã, à luz do cidadão comum pode ser considerado eu esta manhã no debate no Parlamento tive a oportunidade de dizer ao Sr. Vice-Presidente do Governo que na abordagem desta questão, pela sua complexidade, é preciso alguma sensatez. Sensatez, porque estamos a falar de aviões, porque estamos a falar de pessoas, porque estamos a falar de segurança. Mas acha que tem havido falta de sensatez? Não, eu estou apenas a dizer que nesta abordagem temos que ser sensatos. E ser sensatos, na perspectiva do Bloco de Esquerda, em primeiro lugar, é garantir que uma eventual revisão dos limites do vento no aeroporto da Madeira só possa ocorrer após estudos técnicos que garantam a segurança das pessoas e bens e não pode ser feita por qualquer pressão política. Dito isto, é verdade que os atuais limites datam de 1964, como bem aqui já foi dito. Esses de 64, não foi? Não, 64. Já tem várias décadas. Já tem várias décadas. Nessas décadas houve obras no aeroporto da Madeira por diversas vezes, houve prolongamento da pista, os aviões são diferentes, a tecnologia evoluiu e naturalmente que nós entendemos que, até porque há este tipo de constrangimentos que temos no nosso aeroporto, tem consequências negativas na economia da nossa região, temos que fazer alguma coisa. Mas fazer alguma coisa é aquilo que, e bem, está a ser feito. É ouvir as diversas entidades, como o Parlamento da Madeira fez na sua comissão especializada, é haver um grupo de trabalho, um grupo técnico que está a estudar a possibilidade de haver uma revisão ou uma alteração dos tais limites mandatórios ou obrigatórios dos ventos no aeroporto da Madeira e se concluirmos, se essa avaliação técnica concluir que
existe a possibilidade, e que até é recomendável, que essa alteração possa ser efetuada e que isso em nada vai ferir aquela que é a segurança de pessoas e bens no aeroporto da Madeira, aí sim a ANAC não pode, por exemplo, vir dizer que se os estudos demonstrarem por A mais B que os limites devem deixar de ser mandatórios e passam a ser meramente recomendatórios, passa a expressão, não procederá a essa alteração. Agora, não pode fazer isso a ANAC, como disse que faria. Agora, tem que haver, da parte desse grupo técnico, uma conclusão segura, técnica, que nós possamos dizer, sim senhor, é possível e desejável que se alterem esses limites. Mas a questão aqui também que se coloca é a velocidade com que esses estudos estarão eventualmente a decorrer. Exatamente. E aí importa saber se de facto agora, a pressão política, se as entidades têm os meios todos para fazer os estudos, a pressão política, ou se podem aqui argumentar que não avançam mais rápido porque não dispõem das questões de natureza técnica e financeira. A pressão política nunca poderá ser no sentido de alterar os limites de vento sem um estudo técnico. Tem que ser no sentido de que os estudos sejam efetuados como têm que ser e que cheguem ao fim, porque também ouvimos nesta comissão que há vários estudos que foram feitos e não chegaram ao fim. Portanto, alguma sensatez. A alterar com base em estudos técnicos e nunca por pressões políticas que possam ter outro tipo de finalidades, esperemos que isso não aconteça. Pressões, com certeza, que é para que o grupo de trabalho, tendo o tempo suficiente para fazer esses estudos, mas acabe desta vez, ao contrário do que outras vezes aconteceu, acabe esses estudos com sucesso e se esses estudos concluírem que o mais indicado é acabar com os limites mandatórios, os limites obrigatórios e passar a limites recomendatórios, passa a expressão, que aí se atua numa perspectiva de garantir que essas conclusões são aplicadas. Portanto, esta é a nossa posição e parece-nos que é uma posição relativamente sensata que naturalmente protege a Madeira e os madeirenses. Há outra questão que, a par desta, deve ser naturalmente também estudada. Enquanto isso acontece e não acontece, nós temos esta situação que está criada no aeroporto da Madeira e, portanto, nós achamos que tem que haver um plano de contingência esse que vá no sentido de diminuir os custos destes problemas que existem. E esses custos podem, na nossa perspectiva, como dissemos de manhã, ser mitigados com uma gestão integrada dos aeroportos da Madeira e do Porto Santo. Essa gestão integrada, a ANA não pode garantir, porque não controla as ligações marítimas entre as duas ilhas, nem a disponibilidade hoteleira na ilha do Porto Santo durante todo o ano. Uma gestão integrada, na nossa perspectiva, implica a articulação entre a gestão dos aeroportos, entre quem tem a gestão dos aeroportos, com o operador das ligações marítimas e com os hoteleiros do Porto Santo, de forma que os passageiros que vêm para a Madeira, se não podem aterrar no aeroporto em Santa Catarina, possam ir para o Porto Santo e possam, a partir daí, por mar, por exemplo, poderem chegar ao seu destino, e isso, naturalmente, é importante para garantir o bom nome e para salvaguardar o bom nome do destino de Madeira, a segurança das pessoas e para que as pessoas não se aborreçam com estas questões que estão aqui criadas, mas isso é preciso haver articulação. E o Governo Regional, temos uma resolução no Parlamento a recomendar isto mesmo ao Governo Regional, e o Governo Regional tem que atuar numa perspectiva de garantir que esta articulação tem que ser feita. Está também em cima da mesa. Vamos avançar para um outro tema, outro debate protestativo também, ou seja, obrigatório, digamos assim, que o CDS propõe para o dia de amanhã sobre a questão do ADSE, que é o ADSE, que é um organismo, digamos assim, nacional, mas que tem implicações aqui na região, pelos funcionários que estão ligados, funcionários públicos que estão ligados a este subsistema de saúde. Porquê é que o CDS sentiu a necessidade de trazer esta questão para o Parlamento Regional? Porque o CDS compartilha o incómodo e o sofrimento dos 46 mil madeirenses que têm ADSE, que descontam 3,5% do seu salário para terem este sistema da ADSE e que esperam meses e meses, e às vezes mais de um ano, pelos reembolsos. Eu sei que o Governo e o PSD dizem que a culpa é de Lisboa e que Lisboa não paga, mas os madeirenses, os doentes madeirenses, o doente que vai fazer um TAC, uma ecografia, que faz uma cirurgia e depois pega na fatura e vai receber o reembolso, espera às vezes 6 meses por um reembolso de uma ecografia,
7 meses por um reembolso de uma fisioterapia, às vezes mais de um ano. O doente ele não quer saber quem é a culpa. Claro, mas do ponto de vista, mas quem está avaliado do ponto de vista político tem que identificar o problema. Ele quer que o seu problema seja resolvido e nós, no CDS, estamos solidários com essas pessoas e queremos trazer este assunto. Até por uma razão muito simples. Sabe que nos Açores o sistema funciona mais ou menos como a Madeira, só que a média dos reembolsos são 6 semanas. Ou seja, os açorianos esperam em média 6 semanas. E porquê é que isto aconteceu? Porque Lisboa, em 2016, entregou todo o dinheiro dos madeirenses à República, do ADSE, através de um despacho de Rui Gonçalves, enquanto que os Açores continuaram a ficar com os 13,5% que todos os funcionários públicos ficaram, portanto dão, e os Açores fazem a gestão, e é o Governo Regional dos Açores que reembolsa os açorianos. Enquanto que a Madeira, de certa forma, chutou este assunto para a República... Portanto, os Açores regionalizou, de certa forma, esta questão. E trata os seus, portanto, concidadãos, os beneficiários com a ADSE, de uma forma que eu acho respeituosa, que é deixando um período de 6 semanas, máximo 8 semanas, para reembolsar todo o tipo de cuidados médicos. Porque vamos lá ver, é preciso perceber isto um bocadinho lá em casa. As pessoas que aqui têm a ADSE, e obviamente as outras também, não têm acesso à saúde nos mesmos moldes que tem o resto do país. Porque há aqui pessoas, ainda aqui há dias me veio contar um doente, que está há 7 anos à espera de uma cirurgia na Madeira. Há 7 anos. E muitas vezes vão buscar as suas poupanças, vão pedir emprestado para irem fazer uma cirurgia, porque o doente ADSE também paga a cirurgia. Portanto, o CDS entende que o Governo Regional aqui tem responsabilidades que eventualmente não estará a respeitar. O Governo Regional sempre optou aqui na Madeira por ter o regime da ADSE livre. Ou seja, o doente faz os exames, faz as cirurgias, pega na fatura e vai ser reembolsado. O regime que prevalece no continente é o regime diferente, é o regime convencionado. Ou seja, o doente vai a um hospital, a uma clínica, paga só a sua percentagem e o resto do dinheiro é um problema entre a clínica e a ADSE. Paga apenas a diferença. O Governo nunca incentivou o regime convencionado. E deixe-me dizer, Gil, outra coisa. O Governo esteve sempre calado em relação a esta questão da ADSE. Como? Nunca interviu no sentido de proporcionar acordos entre as clínicas na Madeira e a ADSE, no sentido de termos há muitas o perguntas que o CDS tenta colocar amanhã ao Governo e ao PSD, imagino que se suporta ao Governo, e pergunto também aqui ao João Paulo Marques qual é a resposta que o PSD e o Governo podem dar a esta questão. O Sr. Deputado Mário Pereira simplificou um pouco a questão, eu vou tentar... complicar. Não, complicar não, explicá-la um pouco melhor. A tirar toda a culpa para Lisboa. Não é nada disso. Para percebermos a história da ADSE, é preciso recuar a 2015, que foi em 2015 que os dois governos, o Governo da República e o Governo Regional, assinaram um acordo. E esse acordo dizia 2 coisas muito simples. Isso foi um mau acordo. O Governo Regional nunca devia ter assinado esse os acordo. Descontos dos funcionários públicos a Lisboa. Foi um mau acordo e para Lisboa a ficava responsável pelo ADSE. pagamento das comparticipações. Isto é um acordo escrito, assinado pelos 2 governos. A Madeira tem cumprido com a sua obrigação, tem entregue os descontos tais 3,5% dos funcionários públicos à ADSE em Lisboa e a ADSE, pura e simplesmente, não paga as comparticipações dos madeirenses. Portanto, obriga a que seja o Governo Regional a pagar essas comparticipações. Ou seja, quem não recebe 1 cêntimo de comparticipações da ADSE é obrigado a pagar a conta. E a conclusão a que eu chego, Gil Rosa, é que os madeirenses pagam 2 vezes para terem acesso à ADSE. Pagam uma primeira vez quando lhes é descontado os 3,5% no salário e pagam uma segunda vez quando o seu dinheiro de impostos é utilizado para fazer face à irresponsabilidade do governo do Partido Socialista que não paga com as suas, que não cumpre com as suas obrigações. E eu quero dizer uma coisa. Isto não tem nada a ver com partidos, não tem nada a ver com contencioso da autonomia. Isto é uma questão de palavra, isto é uma questão de coerência. Há um Governo da República que diz e assina uma coisa e faz outra completamente diferente. Agora, eu não posso deixar de estranhar a posição de alguns partidos nesta matéria. É que são muito aguerridos, são muito combativos na altura em que é para exigir mais dinheiro para a saúde, melhores cuidados de saúde.
Claro. E eu estou de acordo com isso. Aliás, o Governo Regional só este ano acrescentou 30 milhões de euros no Orçamento Regional para a saúde. Mas quando o dinheiro dos impostos dos madeirenses, que poderia ser usado na saúde, é usado, como já disse, para compensar a falta de palavra do Governo do Partido Socialista, aí já não vejo a mesma preocupação. Agora, eu também queria dizer uma coisa, Gil Rosa. Eu não posso falar desta questão da DSE sem falar do problema dos reembolsos. E eu acho que é inaceitável, acho que é de uma tremenda injustiça para com os madeirenses que estes tenham que pagar adiantado para depois serem reembolsados. Estamos a falar muitas vezes de pessoas com dificuldades financeiras. Mas isso, a responsabilidade é só do Governo Regional. Especialmente quando temos todos os outros portugueses que são beneficiados da DSE não têm que esperar. E, portanto, é inaceitável que o Governo da República novamente submeta os madeirenses. A questão aqui é saber se o Governo Regional está a fazer tudo o que está ao seu alcance para que este problema não se reflita da forma que está a refletir junto dos municípios. Eu fico surpreendido como é que, do ponto de vista dos partidos da oposição, o grande problema não é o Governo da República faltar com a palavra. O problema não é esse. O problema não é o Governo Regional ser obrigado a substituir-se ao Governo da República a pagar. Aí não há problema nenhum. Eu fico sem perceber. Aqueles que pedem tanto que o Governo invista na saúde, quando esse dinheiro que poderia ser usado no investimento para a saúde é usado para tapar o calote que o Governo da República deixa aqui na Madeira, e não estamos a falar só da DSE, podíamos falar de outros subsistemas de saúde, mas falamos por agora só na DSE, aí já não há problema. Aí a culpa é do Governo Regional, pelo amor de Deus. Relativamente a isto, eu acho que o acordo que Rui Gonçalves assinou em 2015 foi desastroso para a Madeira e para a DSE na regional. Mas desastroso em que sentido? Mesmo que o Governo da República estivesse a cumprir? Já não havia problema. Os Açores não assinaram esse acordo. Foi só a Madeira que assinou esse acordo com a República. Nós nunca devíamos ter assinado. Mas assinando o acordo do CDS, a leitura que faz deste acordo, ele está a ser respeitado? O acordo não está a ser respeitado e as consequências são para os madeirenses. Mas quem é que não está a respeitar eu vou dar o exemplo dos Açores. Os Açores não quiseram assinar, disseram logo que não assinavam, porque já previam que isto ia dar torto. Ou seja, previam que eventualmente o Governo da República iria falhar. O Governo, enfim, a entidade... Ia falhar a partir do momento em que começasse sabe que há cativações na República, como há aqui, a partir do momento que começam cativações, estas verbas acabam por não vir. Fantástico. E foi desastroso. Rui Gonçalves nunca devia ter assinado este acordo à DSE. O Governo não cumpre com a sua palavra e a culpa é de quem os Açores mantiveram... É fantástico. Vossas Excelências, o Governo assina um acordo, não cumpre com o acordo, não paga aquilo que deve e a culpa é do cumpridor. É de facto fantástico. Porquê que a DSE na Madeira não deve ser regionalizada? Acha que o Governo Regional ainda pode rasgar esse acordo e voltar... Acho que devia. Acho que devia. Roberto Almada, também a sua posição sobre isto. Ora, um bom tema para o Sr. Presidente do Governo abordar com o Sr. Primeiro-Ministro quando vier cá e perderem tempo, se é no Palácio de São Lourenço ou se é na Quinta Vigília. Imagino que seja também uma questão em cima da mesa. Este é um problema importante, porque de facto a República não está a cumprir. A Madeira e os madeirenses que têm a ADSE, porque pagam a ADSE, pagam 3,5% para terem o ADSE, esperam e desesperam pelos reembolsos que tardam em chegar e tardam mal chegam. Mas porquê é que esta situação existe? Esta situação existe não só porque a República não está a cumprir com aquilo... Não só porque a República não está a cumprir aquilo que se comprometeu. Principalmente porque não está a cumprir. Mas também porque o Governo Regional assinou aquilo que aqui já vimos que é um mau acordo. Mas existem outros problemas que levam a esta situação. Porque se eu sou obrigado a pedir reembolso ao ADSE é porque houve um serviço de saúde que eu paguei. E porquê que eu paguei um serviço de saúde? Porque no setor público, no hospital, nos centros de saúde não me dão essa resposta. Não me dão essa resposta. Quando nós temos o Serviço Regional de Saúde, já vai perceber, um Serviço Regional de Saúde, um hospital, onde uma senhora vai, uma senhora ou um senhor, vai a uma consulta e é preciso fazer uma mamografia. E um médico diz, olha, vai ter que fazer no privado, porque nós aqui não conseguimos fazer a mamografia. E lá vai a senhora ou o senhor fazer uma mamografia no privado e se tiver a ADSE paga e vai ter que pedir o reembolso. E tem que esperar. Portanto,
a falta de resposta do setor público, do CESARAM, do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, isto é o cerne da questão. portanto, a falta de respostas do Serviço Regional de Saúde àquilo que são as necessidades de saúde dos madeirenses é o cerne da questão, como bem disse o Sr. Deputado Mário Pereira. Sempre existiram. Ouça, com certeza que sim. Não, e então, nós, para mal dos nossos pecados, se tivermos que ir... Olha, tenho aqui um dente que me anda a doer. Qualquer dia vou ao dentista. Porque isto aqui não existe, no setor público, não existe dentista, não existe dentista, pelo menos para mim. Se eu quiser aceder ao dentista ou qualquer outra pessoa, existe para as crianças, existem para as grávidas, existem para pessoas com algumas doenças crónicas, mas não existe para o comum dos cidadãos. Portanto, eu estou a falar da Madeira, eu sou deputado na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. E, portanto, se o setor da saúde na região falha, naturalmente que eu e todos os utentes do Serviço Regional de Saúde temos que recorrer à medicina privada. Infelizmente, não deveríamos ter que o fazer. E, portanto, temos que pedir os reembolsos. Bom, já que assim é, para mal dos nossos pecados, estamos sujeitos a este tipo de questões. Portanto, a República falhou e está a falhar com os madeirenses. O Governo Regional assinou um acordo que é um mau acordo para os madeirenses, também falhou, e falha sobretudo pelo Serviço Regional de Saúde não dar a resposta que deve dar, é o Serviço Regional de Saúde Público não dar a resposta que deve dar aos utentes desse mesmo Vamos ouvir Serviço também a Regional opinião de do Carlos Costa sobre esta questão do ACIF. Jornalista, a região só serve apenas para canais de recolha de documentação. Por isso tudo é enviado para Lisboa, como sabe. Com a excepcionalidade dos reembolsos relacionados com a medicação, que é a única excepcionalidade, o resto é tudo resolvido. E demora o tempo que já se referiu aqui, que é uma eternidade, as pessoas descontam os tais 3,5%. Agora, eu queria apenas centralizar-me no seguinte. Acho que o modelo ideal é aquele que é praticado no continente, em que os utentes, os beneficiários da ADICE, que utilizando os serviços de saúde, portanto, nomeadamente os serviços de saúde, nomeadamente para consultas, para exames, para uma série de... Mas supostamente era isso que estava no protocolo assinado entre o Governo Nacional e o Governo da República. Isso é que era o ideal, em que apenas o utente era feito o desconto à cabeça e assumia apenas o diferencial. Isso é que era o ideal. Tal como é aquilo que se prevê, repare, até isto, faço aqui uma associação de ideias relativamente ao subsídio social de mobilidade. Isto é que era o ideal, não? E que isso é que interessa ao povo. Mas eu gostaria de trazer aqui para debate uma patifaria que foi referenciada... é uma patifaria das grandes. Que no Tribunal de Contas, na auditoria do Tribunal de Contas, relativamente, se quiser, vou tirar fotocópias, não sei uma fotocópia de aqui, mas arranjo já alguns, uma fotocópia que não é só, isso que o senhor, os senhores gostariam, mas as coisas lá são muito legais. Eu não sei se alguns departamentos do Governo estarão assim tão à vontade. Mas o Tribunal de Contas, no relatório, em 2016, aponta aqui nas suas conclusões. Se quiser, posso tirar fotocópia para distribuir para os senhores. Sim, já amanhã, entre na vossa secretaria. E refiro assim rapidamente, eu sei que o programa está a terminar, diz nas suas conclusões, se me permite, e vou reler, e depois posso passar a fotocópia, que diz que verificou-se uma apropriação pelo Governo da República dos excedentes, já se conhece essa história, mas depois diz assim, verificou-se a retenção ilegal dos descontos dos cotizados da ADICE por parte do organismo do Governo Regional da Madeira e a sua utilização indevida para fins de âmbito regional em prejuízo da sustentabilidade deste sector. Portanto, cá está o Tribunal de Contas a chamar a atenção de irregularidades. E eu digo isto porque, quais de nós, quando lemos isto, o que é que apresentamos? Já passo isso. Apresentamos uma proposta na segunda comissão, que não tivemos ainda a sequência dessa proposta, que era a criação de uma audição parlamentar. Antes, quando nós nos apercebemos que o anterior secretário regional das Finanças iria sair, nós apressámos-nos imediatamente e vamos chamar o homem à comissão para questioná-lo. Já não fui a tempo. Mas ainda assim, ainda há essa possibilidade, não sei que o senhor agora creio que fui para serviços, creio que na comunidade europeia, penso que fui para lá nesse contexto. Agora, gostaríamos que o senhor nos explicasse não só a questão do memorando de entendimento que estabeleceram em finais de setembro de 2015, mas que nos explicasse
Para onde é que foram as cotizações? Essas retenções que o Tribunal de Contas considera que foram ilegais. É isso que nós gostaríamos de questioná-lo. Mas ainda vamos atento. É uma questão da segunda comissão. Da segunda comissão agendar. Eventualmente amanhã no debate, poderá ter essa para não falar do assunto. Uma pequena nota final. Eu acho que a resolução deste problema passa por duas questões muito importantes. Primeiro, que o regime da ADSE que vigora na Madeira tem que deixar de ser o regime livre, com reembolsos, e passar ao convencionado. Ou seja, e em segundo lugar, o governo regional, pode ser muito regional tem que simplesmente pôr termo a este contrato que foi desastroso para os utentes da ADSE na Madeira. Fica então essa posição, não sei se... Fantástico. Não, eu tenho que dar os parabéns aos senhores deputados porque fizeram um esforço enorme para tornar uma situação em que o devedor, aquele que não paga, que está em manifesto incumprimento, afinal sai ilibado e inocente. Esta discussão é um facto fantástico. Não ouvi o que disse. Não ouvi o que disse. Meus caros, resta-me agradecer a vossa presença aqui neste debate ao Roberto Almada, ao João Paulo Marques, também ao Carlos Costa e ao Mário Pereira. O debate, pelos vistos, vai continuar nesta quarta-feira no Parlamento Regional, este debate protestativo sobre a questão do ADSE. Boa noite. Voltamos de hoje a 8 dias.